Você já ouviu falar em esquemas cognitivos? E quer entender mais um pouco sobre esse significado? E também saber como a TCC ela aplica essas técnicas nesse contexto? Então, se esse conteúdo interessa a você, permanece no vídeo até o final. Mas antes disso, lembre de deixar sua curtida aqui embaixo e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, para receber todas as atualizações. Mas se você é um estudioso ou até mesmo algum curioso sobre TCC, já deve ter ouvido de fato falar em esquemas. Os esquemas eles estão ligados diretamente a nossos níveis de cognição e de pensamento. Dessa forma, eles acabam se tornando estruturas mentais que representam algum aspecto do nosso mundo. Aquele mundo em que nós vivemos ao longo da nossa existência e que interagimos direto e indiretamente com algumas vivências. As pessoas já se utilizam desses esquemas desde sempre para organizar o conhecimento atual e providenciar uma base para a compreensão futura, né, de alguns estilos, de alguns problemas, de algumas condições que devam desenvolver ou desafiar o sujeito dentro das interações, das relações interpessoais. Mas o termo esquema ele foi desenvolvido por Piaget lá tempos atrás, em 1926. E posteriormente ele foi introduzido à psicologia e na educação também, através do trabalho do psicólogo britânico Frederick Bartlett. Muitos outros termos também foram usados como similar ao esquema, como frames, cenas e roteiros, né? E agora que você já descobriu a origem dos esquemas, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, para que você possa entender suas influências na vida das pessoas e nas nossas também. De acordo com Beck, é tão possível perceber os pensamentos e focar nele e avaliá-lo, como também é possível identificar e refletir sobre as sensações, como a dor, por exemplo. Eu falo isso porque nas raízes dessas interpretações automáticas distorcidas estão pensamentos disfuncionais muito profundos, chamados de esquemas, também denominados de crenças nucleares, certo? E assim, os esquemas eles são estruturas cognitivas internas relativamente duradouras, né, de armazenamento de características genéricas, de protótipos de estímulos, né? A gente acaba construindo padrões de percepções diante de algumas vivências e acabamos reproduzindo isso baseado nesses esquemas existenciais, tá bom? E essas ideias fixas ou experiências que são utilizadas para organizar novas informações de maneira significativa, elas acabam determinando como os fenômenos são percebidos e contextualizados e conceitualizados também. Trocando em miúdos, é o nosso jeito de perceber a verdade, né? Aquela verdade que nós temos, e de também atribuir certos valores a esses momentos, a essas vivências. Uma vez que uma determinada crença básica se forma, ela pode influenciar na formação subsequente das crenças relacionadas e também, se persistirem, são incorporadas a uma estrutura cognitiva duradoura desse esquema. Essas crenças nucleares, elas acabam também sendo embutidas, né, nessa estrutura cognitiva que acaba modelando nosso estilo de pensamento e promovendo erros cognitivos encontrados na psicopatologia, seja ela de qual estilo for. Esses esquemas também eles são adquiridos precocemente no desenvolvimento do sujeito, agindo como filtros, né, pelos quais as informações elas entram e, a depender da experiência que nós tivemos, nós teremos também uma interpretação muito similar ou muito singular, na verdade, e atribuída também a esse filtro que foi colocado pelos esquemas que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Mas é muito importante ter em mente que é na fase da infância em que seu ambiente de desenvolvimento ele é um facilitador dessas vivências, né? E essas emergências de tipos particulares de esquemas, elas tendem a ser mais apresentadas a esse sujeito. E a depender de como essa criança ela vai vivenciar essas experiências, nós também teremos uma certa clareza com relação à inibição, né, ou à extroversão desse sujeito. Mesmo que latente ou inativo em determinados momentos, os esquemas do tipo é impossível ser amado, são
são ativados por certas situações parecidas àquelas experiências precoces que criaram o desenvolvimento do esquema. É super importante também a gente ter em mente que a associação com essas crenças nucleares disfuncionais estão as crenças condicionais subjacentes, que levam a pressupostos como: se eu não tiver uma mulher legal que me ame, eu não sou nada, ou regras como: um homem não pode viver sem uma mulher, né? E as consequências da ativação desses esquemas, eles podem interferir na capacidade de avaliação objetiva dos eventos e também do raciocínio, que vai acabar se tornando prejudicado. Distorções cognitivas sistemáticas, por exemplo, catastrofização, raciocínio emocional e abstração seletiva, elas acabam ocorrendo também à medida que os esquemas disfuncionais são ativados. Uma hipótese essencial do modelo cognitivo tem sido a noção de que certas crenças, elas constituem uma vulnerabilidade, né, a distúrbios emocionais, como os modelos de diátese e estresse. Um bom exemplo é se o indivíduo ele apresenta uma vulnerabilidade cognitiva a temas de perda, fracasso e consequências emocionais e comportamentais. Esses comportamentos incluirão tristeza, sensação de desesperança e isolamento social, como as que nós acabamos encontrando com frequência no quadro de depressão. De outra forma, se outros indivíduos apresentam crenças relacionadas com perigo, a ansiedade prevalece e predispõe ao estreitamento, né, de atenção à percepção de ameaça, realizar interpretações catastróficas de estímulos ambíguos ou mesmo neutros e se envolver com comportamentos de segurança disfuncionais. Eles são movidos a buscar escapismo e evitar riscos, né, mal percebidos, no caso de ter vergonha ou mesmo de sensações de morte. A TC não é um conjunto de técnicas aplicadas mecanicamente, como poderíamos pensar à primeira vista. A consequência da terapia numa ampla variedade de habilidades terapêuticas é necessária para garantir a eficácia, né, desses procedimentos na TC. Conforme Beck já ressalta em algumas das suas obras, o primeiro lugar é, antes de tudo, para a realização de empreender junto terapeuta e cliente dentro desse contexto terapêutico. Um processo terapêutico chamado de empirismo colaborativo. Paciente e terapeuta trabalham juntos nesse contexto terapêutico como equipe, para avaliar as crenças do paciente, testando-as também para verificar se elas estão corretas ou não, e modificando-as de acordo com a realidade vivenciada. Em segundo lugar, o terapeuta usa o questionamento socrático como meio de guiar esse paciente em um questionamento consciente e que permitirá a ele que ele possa ter insights sobre seus pensamentos distorcidos e um processamento chamado de descoberta guiada. Ao longo de todo o tratamento, utiliza-se também a abordagem colaborativa e psicoeducativa, né, com experiências específicas de aprendizagem desenhadas com o intuito de ensinar o paciente a monitorar e identificar pensamentos automáticos, reconhecer as relações entre cognição, afeto e comportamento, testar a validade desses pensamentos automáticos e crenças nucleares e também de identificar e alterar as crenças, pressupostos e esquemas subjacentes e também aqueles padrões disfuncionais de pensamento que porventura venham a aparecer. O vídeo de hoje fica por aqui. Forte abraço para você e lembre-se sempre de cuidar da sua saúde mental. Faça terapia. Um forte abraço para você e até nosso próximo vídeo.